continuando aqui no nosso tema, né, da agropecuária sustentável, o Brasil ele está no centro do desenvolvimento econômico do que a gente chama aqui global da agropecuária sustentável e, consequentemente, o Espírito Santo ele é um grande ator, né, de desenvolvimento dessa agropecuária no Brasil e no mundo, pela importância que a gente tem aqui no Espírito Santo. E é por isso que eu vou chamar para falar aqui para vocês o Michel Teste Simon. Ele possui graduação em Economia pela Universidade Federal de Viçosa e especialização em Gestão Empresarial pela FAESA. É servidor de carreira do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Calma aí que tem mais, gente. Pode. E ele ocupou vários cargos, né, no governo do Estado, sendo que atualmente ele exerce a função de subsecretário de Desenvolvimento Rural na Secretaria de Estado do Espírito Santo. Bem-vindo. Obrigado. Antes de começar, queria avisar para todo mundo que o Peter deixou comigo as fichas do café. Então, vocês vão ter que aguardar até o final. Agradecer o Peter, que foi quem fez contato comigo, a Zâmora, né, junto com o Tiago também, cercaram de várias frentes, mas assim, é uma satisfação estar aqui representando a Secretaria de Estado da Agricultura para falar um pouquinho com vocês de agropecuária sustentável. Marcelino trouxe aqui um exemplo, né, um exemplo de sucesso do Espírito Santo, de como o cooperativismo transforma a vida e transforma também o cenário econômico de um estado, de uma região, e a Natercoop tem dado bons exemplos nisso. É uma das cooperativas com o modelo de gestão mais sólidos que a gente tem no Espírito Santo e no Brasil. Então, Marcelino, você sabe que a gente conhece a turma toda lá, parabéns para vocês. Eu estou aqui também com, Guilhermo, nosso gerente de planejamento. Vamos acelerar o passo aqui, agradecer, Peter, mais uma vez, está aqui na Cidade da Inovação. A gente tem participado em alguns momentos da construção, a agenda um pouco extensa demais, né? 2 dias, a cada 2 semanas e tal, mas assim, na medida do possível a gente consegue participar. Então, primeiro, falando rapidamente do Agro do Espírito Santo, a gente fala, e aí o secretário Enio também fala bastante disso, a gente tem no Espírito Santo a melhor síntese do agro do Brasil, porque aqui a gente consegue produzir praticamente tudo que o agro brasileiro produz. Nós temos condições de clima, relevo, solo, tecnologia e competência de produtores para produzir de tudo. Nós temos culturas de clima temperado, de clima tropical, nós somos expoentes em várias frentes. Aqui tem alguns exemplos, né? Uma cadeia exportadora estruturada no café, na horticultura, na fruticultura, mas também na produção de grãos mais recente, um arranjo se estruturando lá no extremo norte do estado com soja, milho, trigo, enfim, a avicultura, a cadeia de carnes, a genética também no Espírito Santo, tanto para carne como leite. Então, basicamente tudo em que o Brasil tem importância mundial no agro, a gente consegue produzir aqui. Só trazendo alguns exemplos mais claros, o Espírito Santo tem 0,5% do território brasileiro. Com 0,5% do território brasileiro, nós somos o maior produtor e maior exportador de café conilon, mamão, gengibre e pimenta do reino. Além disso, nós temos muito destaque na produção de ovos. Para vocês terem uma ideia, Santa Maria de Jetibá, que é onde está a sede da Natercoop, é o município maior produtor de ovos do Brasil. Já chegou a 16 milhões e nesse último ano tem em torno de 14 milhões de ovos por dia. Nós temos aí quase 4 milhões de pessoas, como disse o secretário Enio, nós estamos falando aí de 3 ovos a 4 ovos por cada pessoa por dia. Só Santa Maria de Jetibá. Isso está aqui, é fruto de empreendedorismo e tecnologia em altíssimo nível, produzindo a 1.000 e tantos quilômetros do centro produtor de milho, soja, trigo e todos os grãos que são necessários para a produção. Isso é porque a gente é muito competente. Seringueira, cacau, carne bovina, celulose, movelaria. E nas exportações do agronegócio, a gente tem uma relevância muito grande. Exportamos em 2023 o maior valor da história, 2,1 bi de dólares. E já em 2024, nos primeiros 6 meses, 1,5 bi
Então a gente vai bater esse valor. Nós crescemos 83% na comparação dos primeiros 6 meses desse ano com o ano passado. Para colocar mercadoria em mais de 100 países tem que ser competente. E de agora para frente, cada vez mais, tem que ser competente, com qualidade, com segurança alimentar e com sustentabilidade. Rapidamente eu vou passar aqui. Isso aqui são os ciclos de evolução do agro, que a gente vê agro 3.0, 4.0, 5.0, eles vão botando um monte de ponto aí nesse trem. Em resumo, a gente saiu de um agro que a gente tinha roçadas manuais, adubação orgânica, tração animal, não tinha praticamente tecnologia. Com investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em conhecimento, a gente foi avançando com os defensivos, fertilizantes, mecanização, genética, enfim. Nós estamos mais ou menos aqui de 4 para 5 num cenário de tecnologia. Não significa que essa tecnologia está chegando em todas as propriedades. E aí eu vou fazer um link com isso na inovação lá na frente. Então nós estamos aqui na transição de imagem de satélite, internet das coisas, robótica, big data para algoritmo, inteligência artificial. Esse meio está acontecendo no agro também aqui no Espírito Santo. Então a gente tem que estar atento a essas frentes como um todo, mas o agro não é o sinônimo do jeca tatu, da calça rasgada, do camisa quadriculada, da festa junina. O agro já foi isso. Hoje a gente tem filhos de produtores saindo para estudar. Antigamente era, vai estudar porque senão você vai ter que voltar para a roça. Agora não. Vai estudar porque para ficar aqui você precisa estudar. E esse movimento está acontecendo. E aí essa transição geracional também tem sido muito positiva para o agro. Embora tenha também os desafios da transição geracional, que é a mudança de percepção das coisas. Isso tudo está empacotado também no que a gente chama de mega tendências. Isso afeta diversos... Tudo que está aqui serve para vários setores, inclusive para o agro. Mudanças climáticas, todos nós sofremos, vivenciamos, e tem pesquisa identificando isso, que as gerações Z e Millennial, mais de 70% afirmam que sentiram na pele efeito de mudança climática já, e que acreditam, 74% acreditam que a gente está num ponto de inflexão. Ou a gente faz alguma coisa, ou então já deu o que tinha que dar. A gente não consegue melhorar. Sustentabilidade, agenda do carbono, descarbonização, redução de emissões e tal, essa agenda está colocada. Consumidores, ESG, inovação, bioinsumos, aí muito no agro. A gente acabou de visitar semana passada um projeto de 600 hectares de cacau marcelino, que é uma cultura que está no maior preço da série histórica de todos os tempos, em função de problema climático nas zonas de produção na África. O Brasil tem um potencial enorme. Nós visitamos o maior projeto de cacau a pleno sol do Brasil, está aqui no Espírito Santo, 600 hectares, e tem de químico na produção apenas a fertilidade do solo, a adubação. Toda a parte de controle de pragas e doenças feitas com produtos biológicos. Então essa evolução é muito intensa. E a inovação faz parte do processo, assim como o ESG. Destacando aí a sustentabilidade, o ESG e sustentabilidade, tem horas que misturam uma coisa com a outra, né? Mas é importante que a gente entenda que sustentabilidade, a gente volta lá no tripé ambiental, social e econômica. Precisamos olhar para o ambiental, precisamos e devemos olhar para o social. A gente tem um calcanhar de Aquiles aí para cuidar ainda nessa parte, mas a gente avançou muito. Mas nós precisamos entender que não adianta chegar aqui e falar assim, vou falar de sustentabilidade, é só isso aqui, ó. A conta não fecha. Tem uma frasezinha que a gente fala sempre, quem está no vermelho não se preocupa com o verde. Não adianta, se o negócio não for saudável, se o negócio não der dinheiro, não vai se preocupar, não tem como. Eu não estou falando dinheiro a qualquer custo, e vocês vão ver lá na frente, tem um outro slide que eu vou falar para vocês porque que eu estou falando. Mas a gente precisa desmistificar que a sustentabilidade é inimiga do econômico. Se eu for sustentável, eu vou ganhar menos. Não é por aí. Tem tecnologia, tem conhecimento para ser sustentável e rentável.
E para atingir os principais mercados, a gente precisa dos 3. Porque se eu só tiver 2 desse aqui, a roda não gira. Então, a gente não trata, falando como foi pedido para a gente, do ponto de vista de governo, a gente não trata sustentabilidade só com amor. Nós tratamos como negócio. Seja do ponto de vista do consumidor, seja do ponto de vista do produtor, de qualquer elo da cadeia. Esse daqui é um ponto que a gente traz. E aí, quando a gente vai falar de ponto de vista de governo, a gente precisa entender que na Secretaria de Estado da Agricultura, e vocês sabem que a sustentabilidade é um tema que o governador Renato Casagrande carrega isso muito claramente, se dedica, tanto que lidera o consórcio Brasil Verde, né? Dos governadores pelo clima. A gente precisa entender que nós fazemos parte de uma cadeia. A gente não atende só produtor, a gente não atende só organização de produtores, como as cooperativas, a gente conversa com traders, a gente conversa com exportadores, a gente conversa com indústria, a gente discute logística, a gente discute toda a cadeia. E o que tem em comum? Vamos pegar o exemplo do café. O café só é negócio porque a gente vai sair daqui, vai pegar e botar na xícara e beber. Porque senão não tinha Copeave fazendo 1 milhão de sacas, não tinha, desculpa, né, Marcelino, Nater vendendo café Pronova na Amazon, não tinha mais de 160 microtorrefações por aí afora de cafés especiais no Espírito Santo, porque tem consumidor. Então, na política pública do Estado do Espírito Santo, a gente fez uma engenharia reversa. Tudo que a gente está produzindo, do agro, alimento, fibra, energia, vai chegar num consumidor. E aí a gente tem gente que estuda isso com muita propriedade no mundo. Essa é uma pesquisa que a gente usa bastante para evidenciar o papel da pandemia nesse processo. O IBM, o Instituto da IBM, junto com a Associação do Varejo Americana, naquela parte de lá, e aqui o IBM. 93% das pessoas, 14 mil adultos de 9 países, incluindo o Brasil, afirmam que a pandemia afetou a opinião sobre sustentabilidade e 84% considera sustentabilidade importante na hora de escolher um produto para consumir. E aí 62% estão dispostos a mudar hábitos de consumo para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. Mudar hábito é sair do refrigerante do rótulo vermelho e ir para o rótulo azul, ou verde, né? Se for para o verde, melhor para nós, que é o brasileiro. Aqui é o que eu estava falando, geração Z e Millennial. Millennial de 83 a 94, Z de 95 a 2003. Infelizmente eu estou um pouquinho antes dessas duas aí, já estou um pouquinho antes de 83, mas enfim, 68%, 66% já foram afetados pessoalmente por mudanças climáticas, o evento climático extremo, seca, enchente, enfim, qualquer coisa do tipo. 75%, 73% acreditam que nós estamos no ponto de inflexão. Isso é pesquisa, não é uma coisa tirada de trás da minha orelha. Se essa turma que está aqui, 83 para 23, está com 40, 17, 40. Vai consumir por um bom tempo. Se estiver no Espírito Santo, que tem a segunda melhor expectativa de vida do Brasil, mais ainda, mas nós estamos falando de mundo. Então, se essa turma foi afetada, então não adianta eu vir aqui falar que eu estou produzindo, esse negócio de mudança climática é balela. Combina com o seu consumidor. O seu consumidor acha que não é. Então, se eu estou produzindo, eu produzo café, eu produzo banana, eu produzo milho, trigo, gado, leite, qualquer coisa, para chegar num consumidor, por mais que eu não venda direto para o consumidor. Mas vai chegar lá, e isso vai ser afetado. Se o consumidor quer um perfil de produto com sustentabilidade, ele vai procurar no supermercado, ou na quitanda, ou em quem vende para ele. Pegando o exemplo do supermercado, se o supermercado não tiver, ele fala, opa, eu estou precisando, hein? O supermercado vai pedir o atacadista. O atacadista vai pedir a indústria. A indústria vai pedir aos seus fornecedores, que pode ser um intermediário, que vai chegar em quem produz. Então, nós fizemos essa engenharia reversa para antecipar o processo. Para a gente conversar com a nossa base de produção e falar, olha, lá na frente eles estão exigindo isso. Por enquanto não é condição ainda para você estar ou não no mercado, mas ali na frente vai ser. Então vamos antecipar o passo?
E é isso que a gente faz. E aí, aqui uma outra pesquisa, essa aqui eu vou passar rapidamente, pesquisa com o C-Level, né? CEO, CFO, CIO, eles botam um monte, nesse X ali eles botam uma salada de letrinhas, mas enfim, é o C-Level das empresas. As principais preocupações para o próximo ano: cenário econômico, mudança climática. Se a gente for para o outro lado ali, escassez de recursos e o custo de recurso. Só lembrando o que está acontecendo com o cacau. Pensem na indústria do cacau. A indústria do cacau está sendo afetada diretamente por um problema de mudança climática. E o cacau explodiu de preço no mundo. O chocolate nosso vai ficar mais caro. Está faltando cacau. Então, isso já chegou. Os ambientes regulatórios. Aqui é um regulamento europeu de commodities livre de desmatamento. Eles aprovaram na União Europeia uma lei dizendo que madeira, carne bovina, óleo de palma, cacau, café, soja e borracha. Para esses 7 produtos, aquilo que chegar na União Europeia a partir de 1º de janeiro de 2025, tem que comprovar que foi produzido em área livre de desmatamento após 31 de dezembro de 2020. É meio uma sopinha de letrinha, mas assim, em resumo, aquilo que vai chegar a partir do ano que vem lá, o produto tem que chegar com um atestado dizendo: olha, eu produzi aqui na fazenda do Peter, está aqui o polígono da fazenda dele, está aqui as imagens de satélite dizendo que não teve desmatamento após 31 de dezembro de 2020. Para esses 7. Nós estamos caminhando para cumprir isso. O Espírito Santo vai cumprir isso. No café especialmente, no cacau também. Mas esse é um desafio regulatório que faz parte da sustentabilidade. Nós temos que estar atento a isso. E aí, pegando todo esse bolo, consumidores, regulatório, sustentabilidade, conceito do processo, a gente fez uma atualização. O Espírito Santo está no 4º ciclo de planejamento estratégico de longo prazo para a agricultura. E nós analisamos 30 cadeias produtivas, 10 temas transversais e projetamos iniciativas priorizadas e metas para os próximos 10 anos até 2032. Isso foi feito em parceria com o Espírito Santo em Ação e Fórum de Entidades e Federações, mas também contando com 42 oficinas em todo o estado do Espírito Santo. E o tema central do PDAG: inovabilidade. Na nossa ótica, inovação, mas inovação com sustentabilidade como o direcionador. Não adianta eu inovar por inovar simplesmente. Fiz uma inovação maravilhosa, mas está detonando no consumo de água, um abraço, não serve. Então, para pensar em inovação, a sustentabilidade é uma premissa básica. E isso vale para todas as cadeias produtivas. Quem quiser baixar, é um documento de 200 páginas, tem uma base, são acho que 80 ou 90 megas. Eu acho que a cidade da inovação deve ter um Wi-Fi aqui super potente, né? Tem que ter, senão... Mas, enfim, aqui a gente faz uma análise de cenário, tem todas aquelas mega tendências detalhadamente descritas e uma análise muito profunda de cada uma das cadeias produtivas que a gente produz aqui. Com base no PDAG, a gente estrutura também os programas. Então, nós temos o maior e robusto programa de desenvolvimento sustentável da cadeia do café do Brasil, possivelmente um dos melhores do mundo. Inclusive, nós somos convidados, a Secretaria da Agricultura, a participar de um fórum em Amsterdã, e esse programa foi citado pela presidente do Conselho da Plataforma Global do Café, que é uma entidade que reúne as principais indústrias, traders, representação de produtores de mais de 10 países. O programa foi citado como um exemplo a ser seguido, porque aqui, para o programa, não é um programa da Secretaria da Agricultura ou do governo, embora tenha logomarca lá. É um programa de Estado. Aqui participaram da construção todos os elos da cadeia produtiva, de quem produz a muda até o consumidor do café. Todos foram ouvidos e discutidos pensando o café estrategicamente. As cooperativas, as representações dos produtores como um todo. Esse programa está estruturado em 5 eixos com 27 projetos, com metas arrojadas, especialmente de sustentabilidade até 2030.
Só para vocês terem ideia, o café está presente em 70% das propriedades do Espírito Santo. É a principal atividade do agronegócio capixaba. Então nós precisamos cuidar muito. Minas Gerais é o maior produtor de cafés do Brasil, 25 milhões de sacas mais ou menos. O Espírito Santo está produzindo 16, 14. Aí se a gente for discutir número, com Conab fala uma coisa, o mercado fala outra, uma outra consultoria fala outra, mas assim, vamos pegar o número da Conab. 14 a 16 milhões de sacas. Só que em Minas, o café está em só 20% das propriedades. Aqui ele está em 70%. Então, o café é mais importante para nós do que é para qualquer outro estado da federação. Por isso, tem um programa estruturado, pensado na sustentabilidade, que comunica com os consumidores, que coloca o Espírito Santo como uma origem segura. Opa, posso buscar lá que tem um café de qualidade, com volume, com quantidade, com sustentabilidade para atender qualquer mercado consumidor. Cadeia do leite. Aqui é uma cadeia um pouco diferente, ela está voltada mais para o mercado interno do que para a exportação. O Brasil não tem muito perfil de exportação de leite, até porque o nosso leite aqui, ele custa mais caro do que de alguns países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Esse é até um dos problemas da importação de leite aqui, que quem tem alguma ligação com a cadeia do leite sabe que ouviu bastante. Mas a gente tem um programa que a gente tem uma capacidade instalada de 1.850.000 a 1.900.000 litros de processamento por dia, e a gente está produzindo menos de 1 milhão de litros de leite por dia. Desse 1 milhão de litros, uns 700 chegam na indústria. Então nós temos uma ociosidade da indústria que a gente precisa trabalhar para operar, ao mesmo tempo que tem que aumentar o consumo. Vocês lembram que o Pablo falou do aumento de renda? Leite é um produto que tem uma demanda elástica e atrelada ao aumento de renda, derivados do leite especialmente. Então nós precisamos evoluir na economia, na população, para aumentar o consumo e também aumentar a produção. Aí nós temos um problema aqui de ordem tecnológica de base de produção, que a nossa produção precisa chegar com ainda conhecimento básico. Também é um programa com 5 eixos e 17 projetos, estruturado com base no PDA. Aqui um programa que a gente chama de inovabilidade na agropecuária, é uma parceria, um programa estabelecido estreitamente conectado com a FAPES, que é a nossa fundação. Então aqui a gente aporta recursos para custeio, investimento, ou melhor, extensão e pesquisa. Então esses 18 milhões só nesse ano, nós aportamos o maior investimento da história na sustentabilidade da cafeicultura, porque também nós temos um governo organizado, com capacidade de investimento, que toreia as contas lá mesmo. O governador olha número por número, acompanha, e a gente sabe disso, mas também tem capacidade de investimento e acredita na sustentabilidade da agropecuária. Então nós temos 10 milhões de reais para investimento em pesquisa, em investimento em rede. O INCAPER coordena as redes, mas praticamente todas elas estão em parcerias com o IFES, com a UFES, e investimento em projetos de extensão para a gente chegar em 8.000 propriedades na cafeicultura, com um currículo mínimo de sustentabilidade implantado até 2026. Também 800 a 900 mil reais, um projeto específico para mulheres no café. Também um projeto de 1.200.000 reais para tratar do cancro dos ramos do cafeeiro, que é uma doença nova que acometeu as áreas de Conilon aqui, e que nós reunimos o INCAPER, que é o nosso instituto de pesquisa, a UFES e o IFES, os melhores especialistas, fatiamos o problema. Cada um está cuidando de uma parte para chegar nos próximos 2 anos com o início das respostas para tratar de uma doença nova que vai ser solucionada por aqui. E aí estou caminhando para terminar, já vou distribuir as fichas aí para vocês. Inovação e referencial. A gente está aqui na cidade da inovação. Eu falei que o agro está muito tecnológico, está todos esses 5.0, 4.0, mas isso não é para todos. Ainda não é para todos. A gente tem um desafio, só 30% das propriedades hoje têm assistência técnica. O governo não tem perna para fazer tudo sozinho. As cooperativas cumprem um papel excepcional com a sua rede de profissionais dando orientação técnica. Mas inovação depende do referencial. Às vezes o que é inovação, para mim, o Peter já passou há muito tempo.
mas continua sendo um tema importante a ser tratado. Então nós precisamos olhar a ótica de onde está o problema. Se o problema está aqui ou está ali. Qual é o referencial? Quem é o ponto de partida? Eu não preciso inovar. De repente a inovação está inclusive no acesso à tecnologia, que é um desafio nosso, dar acesso ao conhecimento. Nós temos estoque de conhecimento hoje na agricultura. E dar esse acesso é um diferencial. E aí quando eu falo aqui de referencial, é que, isso eu falava, eu sou servidor de carreira do IDAF, Instituto de Defesa, de Fiscalização, então eu falava, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque ar-condicionado e cadeira fofinha é muito perigoso. O problema acontece lá fora. É no sol, é na chuva. Então, se a gente quer pensar em inovação, é botar a botina no chão, sair daqui, no ponto de vista da agropecuária, não só, porque nós estamos falando de cadeia. Então, tem problema lá, mas tem problema na indústria aqui, tem problema na logística, tem problema na gestão de estoque, tem tudo isso, mas na base de produção, o problema está lá. Então, nós vamos ter que ter a fazenda de inovação também. E nós estamos discutindo isso num projeto aí com o Banco Mundial, enfim, mas conectar essas pontas e ter um desprendimento, que às vezes a inovação também não é a internet das coisas com tecnologia e 5G ou diabo a 4. A inovação está numa mesa giratória com um monte de jato de água para limpar o gengibre antes dele ir para a caixa para exportar. Criado por um produtor rural, que é um cara mais atento, que é um cara sagaz, usou roda de bicicleta, soldou uns pedaços de ferro, tela de galinheiro, um motor velho que ele tinha lá, possivelmente de um tanquinho que estragou, e isso é inovação. Então a gente tem que também desmistificar a inovação e entender que tem a inovação de ponta que a gente precisa, mas às vezes tem coisa que é mais simples. E o simples funciona, o simples é barato e o simples resolve o problema. O foco tem que estar no problema. O foco tem que ter como solucionar o problema de maneira mais fácil, simples, rápida e barata possível. Nós temos problema ainda a ser solucionado. E esse é o ponto que a gente trabalha no aspecto de inovação na Secretaria da Agricultura, conectando as pontas. A gente tem muita gente boa no estado do Espírito Santo. Falávamos isso há pouco, né? Marcelino falou, rapaz, tem gente que fala de tudo quanto é assunto aqui. Olha o perfil desse fórum. Tanto de assunto que já foi falado. A gente precisa conectar, conversar mais, estreitar os laços. Porque não adianta a Secretaria de Estado da Agricultura e o Incapere irem por um caminho, o IFES vai para cá, o UFES vai para lá, aí as cooperativas vão por outro caminho. Por isso que no âmbito dos nossos programas a gente senta com a academia, senta com o setor produtivo, senta com a representação dos produtores, com a representação da indústria e tal, para discutir os problemas. É sentar e discutir junto. Falou, opa, pera, ó, o que você está falando aí? Já passei por isso, ó. Vai não que não dá certo não. E a gente, ó, avança. Logicamente que a gente esbarra, às vezes, numas dores de cotovelo, uma vaidadezinha aqui ou ali. Todo mundo vai passar por isso e a gente não é diferente. Mas a gente consegue criar um ambiente de convergência. Depois fatia, cada um toca um pedacinho ali e tal, mas essa discussão é fundamental e por isso que a gente coloca esse dado para chegar no que eu falei. Lucro admirável. O consumidor quer isso. Ele quer saber assim, poxa, eu estou comprando esse produto aqui da Veneza, mas eu sei que a Veneza tem um grupo de produtores que fornece para ela, que está entregando leite, que a Veneza tem um técnico que está dando assistência, que criou agora o Clube da Bezerra, que vai pegar o filho do produtor, vai comprar uma bezerra de qualidade para o filho começar a cuidar, entrar na sucessão familiar. Poxa, isso tudo está dentro desse doce de leite aqui? Tá. Então as pessoas querem saber da história, de onde veio, o que veio, quem produziu, onde produziu, como é que produziu. Tirou de dia, tirou de noite o leite, a vaca está tendo um bom cuidado, está preocupado com o bem-estar animal. Então é isso que as pessoas estão buscando e é isso que a gente está discutindo nos programas. Ah, Michel, você fala esse monte de coisa bonita, que você está aqui em Vitória, cidade de inovação. Pergunta para o Guilherme aí. O Marcelino sabe também que o que ele apresentou aqui, ele apresenta em qualquer unidade da Nater. E o que a gente está falando aqui, a gente fala aqui e em qualquer município local do estado do Espírito Santo.
porque a gente não pode subestimar a capacidade de entendimento e o conhecimento dos nossos produtores e produtoras. Aí eu vou pegar um pouco do Marcelino. Eu tenho uma menina de 4 anos e eu tenho agora um de 7 meses. Estamos lá nessa jornada. Não é fácil, mas é um aprendizado. E eu te falo de verdade, a gente está numa geração de uma transição muito forte. Nós precisamos entregar um mundo melhor do que a gente recebeu. Nós temos conhecimento, nós temos base para isso e nós temos como fazer. Só que nós precisamos também ter um pouquinho de desprendimento, trabalhar junto, trabalhar mais coletivamente e pensar no que nós estamos fazendo. Eu falo que quem de nós está aqui dentro dessa sala que tem um celular no bolso não tem o direito de falar bobagem. Já passou da hora da gente checar. O Guilherme trabalha com a gente lá, sabe que nós somos meio com a régua meio alta. O secretário N tem uma régua alta e a gente segue o padrão. Não dá. Não dá. Hoje você consegue checar qualquer informação, não dá para receber qualquer coisa e achar que está tudo certo. Checa, verifica. Uma fonte só às vezes não é suficiente. Nós temos o acesso que a gente nunca teve. Eu falo sempre essa história. O meu pai, 76 anos, viu surgir o rádio. Viu surgir praticamente a hidrelétrica. A casa que ele nasceu não tinha energia elétrica. Foi ter depois que meu avô comprou um motor a diesel que só ligava à noite. De dia era carne na lata, carne salgada e tal. Viu surgir o rádio e hoje a gente tem tudo isso dentro de um celular. Então nós não temos o direito de sair falando bobagem. Nós temos que gastar tempo. Não estou falando que é fácil, não. Eu sou chato. Lá em casa, que minha irmã me manda os três e fala: não vou nem te responder sobre isso. Vai pesquisar. E aí, o que eu acho? Com tanto de informação que a gente tem, com tanto de coisa que a gente recebe, se a pessoa me manda uma coisa que ela não... De qualquer jeito, das duas, uma. Ou ela está achando que eu tenho tempo para pesquisar e responder para ela, que eu não tenho, ou ela está querendo me usar de alguma forma, ou ela acha que eu sou um imbecil. Então, um abraço, tenta na próxima. É isso. Não, mas é isso. Só que assim, a gente tem uma opção, né? A gente tem uma opção. Eu acho que a gente tem que apertar. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que gerar um incômodo. Falar, gente, vocês têm acesso a informação que o mundo nunca teve, cara. Não dá mais pra gente ficar em fase de fazer piadinha porque o cara torce pro Fluminense. Já passou dessa fase. Identidade de gênero e tal. Nossa geração tem que entregar algo melhor para essa turminha aqui. É isso que eu espero. Eu falo todo mundo abertamente. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu acredito que ela, quando chegar na idade aí de namoro, vai chegar uma hora com a menina, outra hora com o menino e tal, e tá tudo certo. Precisa ser gente boa. Precisa ser gente de... Eu ia falar, mas não vou falar não, porque isso confundiu um tempo atrás aí. Você entendeu? Precisa ser pessoa boa para o mundo. É isso. É isso. E cada um cuidar um pouquinho mais do seu. Em resumo, no governo do Espírito Santo, a gente discute de tudo um pouquinho. O secretário brincou essa semana que a gente estava fazendo uma agenda no café, não passa nada. Porque a gente tem uma preocupação muito grande. Porque o agro no Espírito Santo é extremamente relevante para mais de 80% dos municípios. 75% das nossas propriedades são familiares. E nós precisamos de um arranjo muito estruturado, porque nós dependemos dos outros estados e mais de 100 países para consumir o que a gente produz. Então, nós precisamos estar atentos às tendências mais inovadoras para que a gente antecipe os movimentos e continue ocupando espaço no mercado. Como está acontecendo agora, que o Vietnã teve um problema de quebra de safra, mudança climática, seca, e mais também uma questão de operação comercial deles lá, de rompimento de contrato, que o café nosso explodiu. O café Conilon nosso está entrando, vai ser uma matéria hoje ou amanhã, nós explodimos para a União Europeia, inclusive, que era um mercado que não absorvia tanto o nosso Conilon, pegava mais o robusto. Então, nós precisamos estar preparados. É dessa forma que a gente encara a agricultura, a agropecuária sustentável do Espírito Santo.
Obrigado e conta com a gente. Obrigada. Cidade da Inovação.